Casa Pequeno Davi, uma história pra contar. Dentro das curvas do tempo é a fé na vida que dá forças pra continuar. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do momento que vocês estejam assistindo. Estamos muito felizes de estar aqui, né? Iniciando esta série de vídeos, de videocast, que a gente está realizando porque esse ano a Casa Pequeno Davi está fazendo 40 anos. 40 anos, que são 480 meses, 14.610 dias que a casa existe, né? E de alguma maneira isso precisa ser comemorado, né? Tem que ser celebrado. E estamos aqui nada mais e nada menos que com Dimas Gomes, que é o coordenador administrativo da Casa Pequeno Davi e também é coordenador do FEPET, que para quem não sabe é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil daqui, da Paraíba. E estamos também aqui com a senhorita Cláudia Costa, que é a coordenadora geral da Casa Pequeno Davi. Gente, sejam bem-vindos e sinta-se como em casa, né? Claro. Olá, Gaston. É um prazer imenso, né, estar aqui neste podcast, celebrando os 40 anos da Casa Pequeno Davi, 40 anos de história. Então, para a gente é um momento bastante significativo, muito importante, para que a gente possa, nessa tarde, hoje aqui, a gente possa fazer esse bate-papo e falar dessa organização que tem uma importância muito grande para a política da criança e do adolescente no estado da Paraíba. Boa tarde, Gaston. Boa tarde, Dimas. De fato, 40 anos é um tempo que a gente teve para criar, construir e implementar ações que possam contribuir com a melhoria de vida, a qualidade de vida das crianças e adolescentes. Então, a gente passou desses 40 anos, a gente está aqui, acho que se somar os dois, a gente está aqui com uns 70 anos de história para contar desse período que a gente teve à frente da Casa Pequeno Davi, criando oportunidades para as crianças e adolescentes, para a comunidade do Roge, e hoje mais amplo, depois desses 30, 40 anos, com outros espaços que a gente está incidindo hoje no estado da Paraíba. Maravilhoso, é isso mesmo. E a primeira pergunta vai por aí. Toda organização social nasce de um sonho, né? Esse sonho é coletivo e, de alguma maneira, busca a transformação. Vocês poderiam contar como foi que surgiu a Casa Pequeno Davi há 40 anos atrás? Bem, a Casa Pequeno Davi, ela surgiu num período muito importante aqui no Brasil, em meados da década de 80, né? Onde o Brasil estava passando por uma mudança extraordinária, fim da ditadura militar, e os movimentos sociais estavam no auge, né? E uma luta muito grande, e a política de criança e adolescente justamente também estava em evidência. Então, aqui na Paraíba, nós tínhamos um arcebispo muito atuante nessa área social, que era Dom José Maria Pires, e ele tinha uma articulação muito grande com a igreja CNBB e também com o padre Júlio Lancelotti de São Paulo, onde já tinha pastoral do menor em São Paulo, e ele fez essa articulação e começou essa pastoral social aqui na Arquidiocese da Paraíba, que é a pastoral a pastoral do menor. E foi a partir daí que surge a Casa Pequeno Davi. Então, muitas crianças estavam em situação de rua, né? E a pastoral começou em 84, e a Casa Pequeno Davi surge em 1985, justamente como um núcleo da pastoral do menor, mas que tinha um objetivo que era ser a personalidade jurídica dessa pastoral, não é? Então, a Casa Pequeno Davi, ela funcionou por muito tempo, ela surgiu para trabalhar como albergue. Na época não tinha Estatuto da Criança ainda, não tinha uma política de criança e adolescente ainda no Brasil, e ela surge como um albergue, que é justamente um abrigo, né, para acolher os meninos, né, que estavam ali no entorno da catedral. Na época era a catedral,
aqui no centro de João Pessoa, e muitos meninos que já tinham os vínculos familiares bastante fragilizados, e a casa surge justamente para trabalhar com esse público, não é? Com esses meninos. Então, o que motivou, né, o surgimento da Casa Pequeno Davi foi o número de crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, a política pública que, infelizmente, não atendia essas crianças e esses adolescentes na rua, e surge a Casa Pequeno Davi justamente para dar voz e vez a esses meninos, a maioria meninos, que estavam invisibilizados na rua, né? Então a casa surgiu, inicialmente funcionou no centro da cidade, no Varadouro, e também a casa lutou, junto com a Pastoral do Menor e com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, para que na Constituição de 88 a gente pudesse garantir um artigo que hoje temos, o artigo 127 da Constituição Federal, que garante a criança como criança e adolescente prioridade absoluta no Brasil. Então a casa participou de todo esse movimento constituinte também para que posteriormente a gente tivesse um Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, né? Que foi promulgado em 1990, mas foi fruto de muita luta, e a casa participou dessa luta, não só de criar a instituição, mas de participar junto aos outros movimentos sociais e os intelectuais aqui da Paraíba e do Brasil, para que se tivesse no Brasil uma lei que garantisse direitos de criança, que tivesse uma política voltada para criança e adolescente. Então, a casa participou, não só criou a instituição, mas ela participou de toda a luta em defesa de criança e adolescente, e para que tivesse na Constituição Federal a criança e o adolescente como prioridade. É isso aí, é corretíssimo. Eu não queria, só queria trazer aqui, Dimas, grande historiador também, né, gente? Mas queria trazer aqui, de fato, a Casa Pequeno Davi teve um grande suporte da Igreja Católica para começar os seus primeiros trabalhos. Igreja Católica, através da Pastoral da Criança, da Pastoral do Menor, fazendo correção. Mas também gostaria de registrar que, junto a esses padres, os vicentinos, padres, o irmão Maurício, o padre Michel, também tiveram grandes contribuições de voluntários, de leigos, que tiveram grande contribuição para o que a Casa Pequena, para esse início da Casa Pequeno Davi. Eu acho que vale a pena registrar alguns nomes. Você vai me ajudar aí para eu não esquecer ninguém, ou para a gente não esquecer ninguém, mas tem também, por exemplo, o Biló foi uma pessoa fundamental, uma militante, sabe, aguerrido para esse processo de construção da Casa Pequeno Davi e da política da criança e adolescente. Teve Célia Andrade, que teve no início, nesse período também. Teve algumas pessoas... Mário. Teve outras pessoas que vieram de fora do país, como Olivier, Pascale, que vieram da Suíça, que vieram da França. Então teve muita gente leigo que contribuiu para esse início da Casa Pequeno Davi. Era um período, de fato, onde tinha muitas crianças em situação de rua, se centralizava muito naquela época o problema os grandes desafios da criança em situação de rua, do Sheila Cola, no centro da cidade. Então ele teve grande importância para contribuir para essa situação. Eram crianças que estavam na rua, sem família. Então a Casa Pequeno Davi surgiu como um espaço de acolhimento para crianças e adolescentes que viviam em rua. E nessa trajetória, a partir daí, já contou várias histórias bonitas de garotos que não tinham família, que viviam na rua e que tiveram oportunidade a partir do Pequeno Davi. Então são 40 anos e muita história para contar. E por que o nome? Lembra como foi que surgiu o nome, Casa Pequeno Davi? Como chegou esse nome, lembra? Na verdade, é o Davi bíblico, né? Sim. A Casa Pequena Davi ela foi fundada
como Cláudia já falou, por religiosos católicos, religiosos de São Vicente de Paulo, e tem a ver o Davi bíblico, que vence o grande Golias, né? Então, o que se via era o pequeno Davi, o pequeno Davi, e o grande Golias, que era o desafio dessa sociedade, né? Então, e esse Davi vence o Golias, como diz na própria Bíblia, né, sagrada. A gente conhece a história de Davi e a gente sabe que como é que o pequeno Davi, vence o grande Golias. Então, esse Davi, como o Cláudio já citou aí, que tem tantos resultados, quantos Davis não conseguiram vencer esse Golias, né? Então, é bíblico, mas tem um significado muito forte. E motivacional também, né? Porque é uma Também. coisa que mostra que é possível, frente a tanta adversidade, a gente, com objetivo, com muita determinação, vencer a essas adversidades. Isso. Muito bem. Então, já que estamos falando um pouco desses inícios, eu pedi para vocês trouxerem hoje aqui algum objeto, né? Algum objeto que, de alguma maneira, trouxesse uma memória afetiva, né? Desse trabalho de 4 décadas que vocês estão, né, nesse trabalho. Então, eu queria mostrar, né? O Dimas trouxe aqui uma camiseta. Não sei se aí dá para ver, acho que dá. Né? Então, tu pode contar um pouco para a gente do que se trata, Dimas? Sim, posso sim. Essa camiseta, ela tem um significado muito grande, né, para a gente aqui na Casa Pequeno Davi, principalmente para mim, né? Então foi difícil escolher uma coisa. Eu tenho várias coisas que eu guardo, né, inclusive fotografias, mas essa camisa ela marca, ela fala tudo, né? A família Pequeno Davi. Justamente como a gente estava falando, a casa surgiu para trabalhar com os meninos que estavam em situação de rua. E a inspiração dessa camisa, quem fez essa camisa também foi um garoto que vivia em situação de rua, né? Então, foi a primeira turma da serigrafia aqui na Casa Pequeno Davi. E essa camisa, ela mostra essa família diversa, né? São várias pessoas. É uma camisa que você pode fazer várias leituras. Então eu vejo como algo. E que a gente vendeu essa camisa, captou muito recurso para a serigrafia. Foi uma camisa que o mundo conhece, Alemanha, na Holanda, na Suíça, na Irlanda. Então, foi uma camisa que tem muita história, mas para mim o que ela representa muito mais é essa diversidade e essa família que a cada dia, se a gente fosse hoje fazer uma outra camisa, é claro que talvez tivesse uma outra cara, mas para mim ela é muito atual, porque ela traz essa diversidade, e é isso. E a pessoa, a turma e o adolescente que fez, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu não sei nem se ele existe ainda, mas é um garoto que tinha uma situação bem difícil e que mexe muito quando a gente lembra. Quando eu olho para essa camisa que eu guardo, ela já tem 28 anos ou 29 anos e ela não tem preço. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas eu gostaria, Gaston, só para a gente, nessa linha do tempo, desses 40 anos do Pequeno Davi, quando a gente fala no período que a gente iniciou com os padres, com os leigos, a gente era um espaço muito pequeno, no centro da cidade, no centro histórico da cidade. Daquele espaço pequeno, com um avanço que a gente teve a partir de 1990, com a promulgação de uma legislação própria, cheio de direitos garantidos por lei para criança e adolescente, a gente muda um pouco a nossa versão e o nosso jeito de trabalhar. A gente deixa de ser um espaço pequeno que teve um grande resultado para muitas crianças em situação de rua, e a gente passa a deixar de ser só casa-abrigo para ser um espaço de atividade socioeducacional. Então, nessa caminhada aí, a gente deixa de trabalhar só nesse espaço, que atendia no máximo, 16, 17, 18 crianças em situação de rua, com várias
desafios na vida desses jovens, dessas crianças, e passa a realizar atividades socioeducacionais na rua. A gente deixa de sair, consegue um espaço no terminal rodoviário para trabalhar com crianças em situação de rua e crianças na rua. Eram crianças que vendiam lá, que engraxavam sapato, que nessa época, por exemplo, a gente tinha 23% desse público estudando. Então a gente sempre teve esse olhar para solucionar situações que impediam esses garotos de se desenvolver. Daí surgiu a nossa necessidade de criar outras alternativas para esse jovem. Então, a Casa Pequeno Davi, que atendia 16 crianças, 16, passou a realizar atividades no Baixo Roger, não mais só no centro da cidade, com atividades socioeducacionais, atividades com esses garotos e garotas que não estavam mais em situação de rua, que não só estavam em situação de rua, mas também pessoas aqui da comunidade. Como todo mundo sabe, ou para quem não sabe, a Casa Pequeno Davi fica situada em um bairro de periferia. E naquela época, quando a gente chega aqui, a gente tinha um grande desafio, que era trabalhar com crianças que que eram de comunidade, mas que tinham o seu trabalho no lixão. A gente presenciou muitas cenas desafiantes aqui. Então, nesses desafios foi cada vez que a gente foi se fortalecendo e criando essa estrutura de Casa Pequeno Davi com atividades Socioeducativa, então foi a partir daí também, como Cláudia traz, que a casa foi se desenvolvendo e foi a partir das demandas que estavam chegando do público, a casa foi se estruturando para se tornar hoje o que é, né? Então, e isso sempre valorizando a participação. Então a participação dos adolescentes, das crianças, das famílias, sempre foi uma prioridade da Casa Pequeno Davi. Nessa época, a gente já estava instigando, motivando essa participação desses adolescentes. Então, a gente começou, a partir disso aí, criar estruturas de trabalhar atividades profissionalizantes. Eram garotos que estavam na rua. Então, garotos que precisavam, eles estavam lá porque, de fato, a situação socioeconômica era muito desafiante, muito. A gente está falando aqui de pobreza extrema. Então, a gente criou cursos profissionalizantes para esses garotos e esse aqui foi um dos primeiros cursos que a gente fez, que a gente abriu aqui na Casa Pequeno Davi. A gente está falando aqui, no caso, tanto eu quanto o Dimas, chegamos aqui em 1995 e já chegamos com o curso de serigrafia e o curso de marcenaria. Então, aqui no curso da serigrafia, que Dimas trouxe muito bem, é um pouco isso aí. Era a família Pequeno Davi. E Dimas está aí muito bem representado, aí no meio, acolhendo. Era assim que eles se viam. Então, a partir disso aí, a gente criou várias outras coisas. A gente começou a estudar também e entender o que é que a gente pode fazer para responder às necessidades de quem chegasse aqui. Então, teve vários cursos que a gente teve. Marcenaria, serigrafia, corte e costura, artes visuais, tie-dye, o que você imaginar. Informática, manutenção de computadores, cabeleireiro, corte e costura. Então, o que era manicure, que precisava que a gente pudesse fazer para responder? Então, tinha cursos mais elaborados que a gente tinha, como, por exemplo, manutenção de computadores. Mas aí precisava ter uma escolaridade mínima. Mas tinha os cursos que a gente pôde ofertar para muitas crianças e adolescentes com baixa escolaridade. E muitas crianças e adolescentes que hoje são jovens, que hoje são senhores, senhoras, que estão aí no mercado de trabalho, que têm o seu ponto de comércio, de serviço em casa e que ganham dinheiro com isso. Tem empresários também. Tem grandes
cabeleireiros que saíram dessas iniciativas. Então, a nós dá muito orgulho ver o resultado disso. Uhum. E voltando, desculpa, voltando Ah. pro objeto, né? O Dimas trouxe a camiseta e Cláudia, você trouxe pra gente para mostrar, né? Esse objeto que eu disse, pode ser uma fotografia, pode ser uma camiseta, um livro, né? Alguma que trouxesse essa memória É, afetiva, né? Aí você trouxe pra gente, eu trouxe uma foto, maravilha. e essa foto foi do início de tudo. Foi um dos primeiros momentos que a gente teve na casa. Pode olhar a foto, pode olhar. Quando a gente chegou aqui na casa, a gente encontrou uma casa já com muito poucos recursos. Eu vou colocar depois para o pessoal já Então, tá assistindo ali na tela, já tá a passando. gente encontrou um espaço físico que precisava de muito cuidado. Quando a gente chega aqui, a gente entende e a gente compreende que quem está em situação de vulnerabilidade social precisa de um espaço que motive, que seja alegre, que vá para frente. Então a gente investiu muito na estrutura física, essa estrutura física colorida, essa estrutura física bonita, essa estrutura física que ajude na autoestima de quem passa por aqui. E- Não é um espaço qualquer. A gente não está num espaço qualquer. A gente cria um espaço acolhedor. E lembrando, Cláudia, que essa mudança também de estrutura física teve uma participação muito grande das famílias, das crianças e dos adolescentes, né? A gente fez um grande encontro onde eles puderam dizer como gostaria que fosse a Casa Pequeno Davi. Como é que vocês gostariam que fosse a Casa Pequeno Davi? E foi a partir da escuta que a gente fez com esse público que as mudanças começaram a acontecer. Eles pediram tudo, inclusive piscina. Eu sempre digo, só falta piscina hoje. Piscina, A desculpa a gente interrupção. conseguiu. Desculpa a interrupção. A gente fez uma dinâmica. Eu também sou educador, né? Eu sou educador social aqui da casa. E a gente fez uma dinâmica esses dias atrás, justamente falando dos desejos, que o segundo Aham. semestre está iniciando agora com a meninada. E em vários papéis a meninada colocou que o desejo era ter uma piscina na casa Pequeno Davi. Isso. Então, isso a gente conseguiu fazer campo de futebol que não tinha, a gente conseguiu fazer salas bonitas, coloridas, com todo o conforto que, infelizmente, as escolas do bairro ainda não têm. Então, foi a partir daí, escutando eles, escutando as famílias, que a gente começou, a gente elaborou projetos e foi buscar esses recursos fora com parceiros de fora, né? A gente teve vários parceiros, como o governo da Irlanda, amigos da Alemanha e outros amigos também do exterior que contribuíram para que fosse realizado esse sonho dessa meninada e dessas famílias, que tivesse uma Casa Pequeno Davi bonita, aconchegante. Então, não foi uma coisa da minha cabeça nem da cabeça de Cláudia, mas sim um desejo deles. E a partir do desejo deles foi que a gente foi fazendo as mudanças e as alterações na estrutura, que quando a gente chegou aqui estava bem fragilizada, a estrutura física. Aham. Agora a gente vai para uma pergunta um pouco mais subjetiva, né? Para vocês. Quando vocês param para pensar, né, para refletir um pouco, né, sobre a dimensão que a casa se tornou, né, a Casa Pequeno Davi, a quantidade de gerações que vocês viram passar por aqui e as transformações em matéria de direitos humanos que a casa conseguiu, né, e consegue hoje em dia, o que vocês sentem? Imaginavam que a casa se tornaria essa potência que hoje é, né? Eu acho que eu não sei se a gente esperava que chegasse onde chegou, né? Claro que a gente sempre pensou e idealizou e buscou tornar a Casa Pequeno Davi uma grande organização que pudesse atender a maioria um grande número de crianças e adolescentes aqui da situação, pelo menos do bairro do Roge e da cidade de João Pessoa. Só que a casa tomou outras dimensões aí. Eu sempre fui um pouco mais muito cauteloso com isso aí. Cláudia sempre foi, para ela não tem um limite. Ela não sonha, ela corre atrás, ela busca.
Então eu acho que ela não sei se ela imaginava que a casa ia chegar onde chegou. Eu imaginava que ia ser uma grande instituição, uma grande organização e com grandes resultados, né? E resultados a gente tem, muitos resultados. Eu acho que a casa ela não só cresceu enquanto estrutura física, mas na credibilidade, o reconhecimento pela população, pela sociedade paraibana. Eu acho que foi um crescimento muito grande. Eu acho que foi além das minhas expectativas. E Cláudia? Na verdade, a gente sempre teve um propósito. Então, e a gente sempre teve oportunidades, ou que surgiram, ou que a gente criou, de estudar e conhecer o chão que a gente está. Então, seguidas vezes a gente fez planejamento estratégico. Seguidas vezes a gente estudou o ambiente interno, o ambiente externo, as nossas fraquezas, as nossas potencialidades, e foi nesses estudos que a gente foi caminhando, chegando. A gente nunca trabalhou fora do que o estatuto da gente prevê, ou a gente nunca foi para além do que nossa missão ou nossa visão de futuro. Caminhando sempre dentro de onde a gente precisava e queria chegar. Então, se eu sei que existe uma necessidade, se eu sei que a partir da Casa Pequena Davi, do propósito da Casa Pequena Davi, ele vai ajudar crianças e adolescentes, familiares, pessoas ameaçadas de morte, a gente só está seguindo o propósito. A gente tem uma bússola, a gente sabe para onde a gente quer ir. Então é seguindo a isso que a Casa Pequena Davi chegou aonde a gente está hoje. Buscando responder os desafios de um país, um desafio de um estado, um desafio de uma cidade. Claro que para isso não é só desejo, são parcerias. Casa Pequena Davi teve muita sorte de conseguir grandes parceiros. Seja a própria União Europeia, que durante anos seguidos a gente teve grandes e bons projetos aprovados, seja da parceria com o Concerne Universo, uma grande organização que tem aqui, que pode contribuir em vários momentos com planejamento estratégico, nas elaborações de grandes projetos, seja a partir da parceria com o Unicef, de mais de uma década, onde a gente pôde estar junto, trabalhando e construindo a política de criança e adolescente, seja a nível local, a nível regional, a nível de Paraíba, seja a partir da própria parceria com a Fundação Abrinq, que esteve aqui presente em grandes investimentos, Brasil Foundation, Cordate na Holanda. Então foram grandes parcerias. Então é a gente saber aonde a gente está e para onde a gente quer ir e correr atrás. E as parcerias são para isso. Agora, dando um tempo aí nessa parceria, porque eu estou morrendo de medo aqui de passar aqui e a gente não poder dizer o nome verbalizado de grandes parcerias que a gente teve nisso aí. Na diretoria. Isso, nós tivemos várias pessoas voluntárias, né, que estiveram aqui conosco. Algumas pessoas ainda estão, né, outros já não estão mais entre nós, né, mas nós temos nomes como a Lívia Marques, a Vetúria Leite Brito, que foi uma grande colaboradora aqui na Casa Pequena Davi, né, que já não está mais entre nós, mas ela faz parte dessa história. Ela chegou primeiro do que nós aqui na Casa Pequena Davi. Então isso é muito importante. Hoje nós temos uma biblioteca que foi essa biblioteca, quando a gente chegou, ela já existia, não do jeito que está hoje, mas a gente tinha uma Lívia Marques, que foi diretora da casa, mas também que era da universidade e que trouxe a biblioteca junto com outra pessoa que agora não me recordo, não me lembro o nome, que também já partiu. Então foram vários, o Ana Virgínia, Gustavo Agripino, são vários nomes que a gente, Leide Cabral, Padre Ivônio, são pessoas da diretoria que contribuíram, de certa forma, com o crescimento da Casa Pequena Davi. Então, a casa, para chegar onde chegou, muitas mãos, muitas cabeças, muitas mentes contribuíram para a casa chegar onde chegou. E hoje, com a equipe que está, né, que a gente continua fazendo história, né? A Casa Pequena Davi, ela continua fazendo história. Então, a história ela não para, ela é muito, né, ela se renova a cada dia.
E Então é isso. essa pluralidade que dá a característica da Casa Pequeno Davi. Ela não é uma organização ligada a uma empresa, ligada a uma igreja, ligada a uma universidade. Não é que eu sou contra. Não, quem esteja escutando não é isso. O que eu estou dizendo é a pluralidade que a Casa Pequeno Davi é. Veio pessoas de universidade que trouxeram contribuições das mais diversas universidades, vieram pessoas fora do país, com sua cultura, com seu jeito de fazer, mas que trouxeram grandes contribuições para cá. Então, tiveram pessoas da comunidade, ainda existe pessoas da comunidade. Então, escutando essa diversidade, é que a gente se reconhece enquanto uma organização que é uma organização que não tem uma definição política, mas tem uma definição ideológica. E essa definição é dessa pluralidade. Então, é isso aí. Eu só queria aproveitar para a Casa Pequeno Davi chegar hoje, teve grandes parcerias financeiras, teve grandes parcerias na sustentabilidade político-pedagógica. Eu acho que isso é importante também, quando a gente se define como uma organização que tem o seu propósito. Então, teve grandes contribuições. E eu gostaria de também chamar a atenção para a grande contribuição que a gente teve e ainda tem de dois grandes amigos que estiveram conosco em 2091, 2092, que até hoje contribui com a Casa Pequeno Davi, seja financeiramente, seja espiritualmente, que são um casal de pastores que lá onde estão na Alemanha está sempre contribuindo com o nosso fazer e acreditando no nosso fazer, que são os parceiros Andréas e Anne. Anne. Então são duas pessoas que fazem parte dessa história, né? E também Malu, né, que está lá na Suíça, que é outra pessoa que foi uma das diretoras da Casa Pequeno Davi e que é muito importante para a Casa Pequeno Davi. Então são vários nomes que a gente não consegue lembrar todos os nomes aqui, mas trazendo também da comunidade aqui, a gente tem a primeira cozinheira da Casa Pequeno Davi, que era no albergue, no centro da cidade. Ela mora aqui próximo, no S, que a gente conhece como carinhosamente Tia Lila, que ainda está viva, contando a história da Casa Pequeno Davi. Então a casa é isso, ela foi construída por várias mãos, várias mentes e cabeça, como eu disse. Lembrei do nome da pessoa da universidade, que era Raquel. Isso. Raquel, professora Raquel, que trouxe Abá. a biblioteca, Raquel Abá. Então, são nomes importantes para a Casa Pequeno Davi e para o bairro do Roger, né? Para o bairro do Roger, porque a Casa Pequeno Davi, ela está aqui no bairro do Roger, e hoje, quando a gente chegou aqui, o Roger, era um bairro que apenas o povo via como o bairro que depositava o lixo da cidade, da região metropolitana, ou o maior presídio do estado da Paraíba. E entre esse lixão e esse presídio surge a Casa Pequeno Davi para transformar vidas, né? Transformar vidas. E essa transformação a gente percebe, é visível na autoestima do bairro, das pessoas, um bairro que tem uma riqueza imensa, cultural, mas que era visto apenas como um bairro que depositava o lixo. E a cidade tinha esse olhar dos pobres do Roger. E a Casa Pequeno Davi chega com outra proposta, para trabalhar o protagonismo dessas pessoas. Então, entre o lixão, isso foi uma matéria da Unesco também, dos 30 anos do Criança Esperança, onde ela traz isso, que entre o presídio e o lixão surge a Casa Pequeno Davi, para transformar a vida dessas crianças e adolescentes. Maravilha. De alguma maneira, vocês já responderam uma pergunta que eu vou fazer, de todo jeito, que tem a ver com isso. A CPD faz a diferença na vida das pessoas que formam parte dela, né? Que vivenciam a casa. Sejam as crianças, os adolescentes, os familiares, educadores mesmo, todo mundo que faz parte dela. Eu queria que cada um falasse, embora vocês já acabam de falar mais ou menos sobre isso, né? Uma característica do trabalho que a casa realiza que faz com que isso seja possível, que seja a diferença na vida das pessoas.
qual é essa característica? Cláudia trouxe um pouco essa pluralidade, né? Então, queria que um de vocês, na verdade, cada um citasse uma característica que acham que é É, clave, é chave nesse ser uhum. a diferença, né? O que que eu poderia colocar e dizer com muita tranquilidade é a pluralidade, mas tem uma linha que para a gente é inegociável, que são os direitos. As pessoas que estão aqui, as atividades são pensadas levando em consideração, primordialmente, que são pessoas de direito. Então, se a gente pensa numa sala de aula, se a gente pensa num refeitório, se a gente pensa no lanche, se a gente pensa na atividade, é levando em consideração que são sujeitos de direito e a gente tem que fazer e executar as nossas atividades levando em consideração essas questões. Eu vejo como uma característica mesmo, que isso é muito importante, é o acolher. Eu acho a casa ela é acolhedora. As pessoas chegam e se sentem acolhido. E esse é a partir desse acolhimento que consegue transformar a vida. E a gente sabe a importância que é o acolhimento. Então a casa ela trabalha, ela é plural, acolhedora, é um espaço onde as pessoas chegam e se sentem parte dela, né? Então isso eu vejo como a grande característica da casa, essa pluralidade, esse acolhimento. As pessoas se sentem acolhidas na casa Pequeno Davi. Se a gente escuta das famílias, das crianças, dos adolescentes. Então, eu acho isso uma das coisas mais importantes. Se você chega e você é bem acolhido ou acolhida, você fica. Você começa a transformar a sua vida é a partir desse acolhimento. Porque se você chegar e não tiver esse acolhimento, você não quer ficar. E se você não fica, você não transforma nada. Nem se transforma, nem transforma nada. Então, o acolher é muito importante. E todas as crianças, ou as crianças e adolescentes que chegam aqui, se sentem acolhidas. Os educadores, as pessoas que passaram por aqui, quando a gente encontra, quando a gente conversa, a primeira coisa que eles diz é o seguinte: eu me sentia muito bem. A casa Pequeno Davi é a minha casa, por isso que eu digo, é essa grande família. Essa família Pequeno Davi, as pessoas se sentem família. Por isso que essa camisa, para mim, ela representa muito, porque para mim a família Pequeno Davi é uma família que cresce a cada dia e que hoje se tornou essa grande família e essa grande instituição que não está só no bairro do Rosa, mas que está na Paraíba, que está no Nordeste e no Brasil, porque hoje a gente tem toda uma articulação nacional, onde a Casa Pequeno Davi ela é reconhecida em todos os estados do Brasil e também no exterior. Então, eu acho que a gente conseguiu ultrapassar as fronteiras. Tem uma questão que eu acho que é bem interessante. A gente já teve a oportunidade de fazer um estudo. Trago muito para aqui porque a gente é uma das ferramentas que a gente utiliza muito. Então a gente fez através de uma parceria com o Concerne Universal, que veio uma pessoa que é parceiro dele da Inglaterra, foram duas pessoas, um inglês e um irlandês, e fizeram um impacto de 10 anos da Casa Pequeno Davi. Então quem dá a resposta desse diferencial que a Casa Pequeno Davi faz é o próprio público da Casa Pequeno Davi. Então foi um estudo feito com ex-alunos da casa e eles traziam que para eles o que diferenciou mesmo era o trabalho que a casa fazia da linha de direitos. São os temas que são trabalhados. Porque a gente, na metodologia de trabalho que a gente tem, a gente trabalha com crianças e adolescentes sobre os temas e trabalha com os familiares os mesmos temas. Então, se eu trabalho com as crianças e adolescentes, as questões de exploração sexual, trabalho infantil, gênero, cidadania, direitos humanos, eu também trabalho esses temas com os familiares. Então, para quem passou pela Casa Pequeno Davi, sai como diferencial na bagagem esses temas que foram trabalhados com eles. Então, eles levam para a vida. Até porque, se a gente vê, cursos profissionalizantes
cursos de músicas, atividade, a gente vê em vários cantos, da universidade a outras escolas aí tradicionais. Mas a forma que a gente faz de trabalhar as temáticas é o nosso diferencial. Então, a partir do olhar de quem passou por aqui, fica essa Essa esse característica. indicador do que foi o grande resultado que a Casa Pequeno Davi trouxe para a vida desse público que passou por aqui. Maravilha, gente. Então, a gente está chegando na parte final, tá? Essa última colocação aqui, a última pergunta, né? E tem a ver com. Vocês foram fundadores desse sonho, né? Esse sonho que virou realidade já há muito tempo. Mas, assim, tudo tem um ciclo, né? Porque a vida da gente não é infinita, né? E chega um momento que a gente precisa, de alguma maneira, de descansar, sabendo que outros e outras vão continuar com essa missão. Então, a pergunta é como vocês enxergam esse futuro da organização, né? Esse futuro próximo, futuro talvez não tão próximo. Vocês refletem sobre isso ou é tanta demanda do dia a dia que não Eu reflito. reflete? Sim, eu acho que eu acho não. A casa ela tem 40 anos. Eu tenho 30 anos de casa, né? Aqui, Casa Pequeno Davi. É, me sinto assim hoje muito tranquilo, né? Com a contribuição, eu acho que eu contribuí um pouco para o crescimento dessa instituição. Sabemos que a Casa Pequeno Davi, nós não estamos aqui para sempre, nós estamos aqui de passagem. Outras pessoas chegarão para continuar, né, esse trabalho. E claro que não é nada fácil, não é fácil, mas é importante, né, a gente também pensar na instituição e na gente enquanto pessoas, porque nós somos. Chega um momento que as nossas energias vão ficando, vão se limitando, mas vão diminuindo as energias. E a casa, o trabalho, com o potencial que a casa tem, ela precisa de novas energias, né? E a gente não tem mais aquela energia que tínhamos há 30 anos atrás. Então, eu acho que é importante, eu tenho muita tranquilidade nisso aí, saber que o meu tempo chegou, que o meu ciclo está se fechando, que eu preciso fechar esse ciclo para que outras pessoas possam continuar, porque a minha energia não é mais aquela de 30 anos atrás, mas acreditando que quem chegar, ou quem está chegando, ou quem já está, vai continuar, porque a casa ela tem esse potencial para continuar com quem estiver aqui. Então, meu ciclo está se fechando, 31 anos já de Casa Pequeno Davi. Eu nem esperava ficar esse tempo todo, mas é isso. Eu acho que contribuí e espero contribuir ainda de forma muito, bem mais distante um pouco, mas o ciclo precisa se fechar, né? Então isso foi um tempo de preparação, de mais de um ano de preparação espiritualmente, e hoje, espiritualmente, emocionalmente, eu estou muito bem trabalhado nisso aí. Maravilha. Não foi fácil, mas eu consegui fazer toda essa preparação Processo. para sair esse processo, para fechar esse ciclo que está se fechando esse ano. E Cláudia? Na verdade, a Casa Pequeno Davi tem uma equipe de coordenação. Então, cada um com suas habilidades e com seu jeito de trabalhar, e é isso que garante a continuidade da casa. Não é uma pessoa, nem duas pessoas, é um coletivo que mantém essa estrutura que é a Casa Pequeno Davi. É claro que quando a gente está mais tempo, e a gente passou por vários processos formativos, a gente acumula muita coisa, tanto do processo formativo, como as experiências que a gente viveu, seja independente do que for, seja dos desafios que a gente enfrentou. Então, a gente está preparando a equipe para dar seguimento a isso, acreditando que os valores que a gente manteve até agora sejam seguidos por quem está aqui, porque não é fácil trabalhar e manter uma organização da sociedade civil. É um grande desafio. A sustentabilidade, os valores éticos e morais são desafiantes. Então, a gente precisa de uma equipe que dê continuidade a isso. E é isso que a gente está fazendo, preparando para que outras pessoas
possam dar continuidade a isso que foi 40 anos de vida, de existência. Então a gente está preparando uma equipe para seguir mais 40 anos aí, com esse propósito de levar isso que a gente acredita: direitos humanos, direito de criança e adolescente, direito à educação, direito a lazer, direito à saúde, direito à convivência familiar e comunitária. Então é isso que digna, né? Uma moradia digna. Então é isso que a gente tem, uma equipe que está preparada para... Tem pessoas novas na coordenação, que estão aprendendo, que estão se esforçando, que a gente está dialogando, que a gente está encaminhando as coisas junto com ele, que a gente está transferindo responsabilidades que a nós eram exclusivamente de uma equipe mais de coordenação, mais coordenação geral e coordenação administrativa, e é isso que a gente acredita, que essa equipe toque as coisas daqui para frente. Mas ainda estou por aqui, ainda estou nativa, não tenho... não me sinto preparada ainda para sair daqui. Ainda tenho muita vitalidade, muito desejo, e quero ver muita gente ainda poder contribuir com a vida ainda de muita gente. Dimas y Claudia, em nome de todas as pessoas que fazem parte da Casa Pequeno Davi, muito obrigado. Obrigado você, Obrigado. Gaston. Obrigado por ter conduzido muito bem esse nosso papo aqui. Eu acho que se a gente fosse falar de tudo desses 40 anos, a gente ia levar várias horas, né? Mas é isso, é um pouco da história da Casa Pequeno Davi, que você, Gaston, você faz parte da história da Casa Pequeno Davi, você e toda a equipe de educadores e educadoras que estão hoje na Casa Pequeno Davi, que a gente já parabeniza todos e todas pelo envolvimento, pelo comprometimento de vocês aqui na Casa Pequeno Davi. Muito obrigado. Então é isso. Parabéns, né, para a Casa Pequeno Davi, e que venham outros muitos anos a mais Parabéns, de vida, né? Casa Pequeno Davi. É isso. Obrigada, boa tarde e até a próxima. Como você vai